E aí, pessoal, a gente vai ver agora o nosso conteúdo de herança e polimorfismo. A gente vai começar com polimorfismo. Eu não vou seguir, mas eu vou recomendar para aqueles que quiserem uma abordagem mais passo a passo, com todos os detalhezinhos do C++ que a gente tiver interesse, esse conteúdo aqui do learncpp.com, aqui a partir do tópico de herança. E aí você tem vários detalhes específicos de linguagem, né, que ele vai tratar classes puras, classes abstratas. A gente vai ver quase todos esses conteúdos, só que numa ordem diferente do que é apresentado aqui, do que eu acho mais didático. Então, nós temos dois tipos principais de polimorfismo: polimorfismo de método e o polimorfismo de classe. No polimorfismo de classe, nós tratamos diferentes objetos da mesma forma, né, como se fossem o mesmo objeto, ou o mesmo tipo de objeto, e no polimorfismo de método, a gente vai ter um nome de método que pode chamar métodos diferentes. Então, o mais comum que vocês já viram e já utilizaram é o polimorfismo de função. Você tem uma função que aquele nome de função pode invocar comportamentos diferentes, né? Isso a gente usa muito em programação procedural. Vou pegar aqui um exemplo. Quando nós estamos lá numa biblioteca qualquer do JavaScript, o JavaScript, por ser uma linguagem onde a tipagem não é explícita, você pode passar qualquer tipo para aquele parâmetro, ele consegue entender que eu estou chamando funções diferentes dependendo da quantidade de argumentos que eu uso. Por exemplo, o método random, quando eu passo sem nenhum argumento, ele vai me retornar um número entre 0 e 1 ponto flutuante. Se eu passo um único argumento, ele vai me retornar um inteiro entre 0 e esse argumento, né? Um ponto flutuante ainda. Se eu passo dois argumentos, ele vai retornar um número entre o primeiro e o segundo argumento. Se eu passo um vetor para essa função, ele vai retornar uma das opções desse vetor. Só que se eu passo uma coisa que ele não espera, como por exemplo três argumentos, como o JavaScript é promíscuo, ele vai talvez descartar o terceiro e utilizar só os dois primeiros, que ele sempre tenta fazer o melhor possível para fazer teu código rodar. Então ele dispara um erro, porque isso daqui não existe. Ou, por exemplo, quando você tenta definir uma cor ou utilizar uma cor. Ele tem milhões de formas de lidar com cores. Se você passa um número, ele entende como isso como escala de cinza. Dois números, uma escala de cinza e uma transparência, talvez. Três números, um RGB. Quatro números, um RGBA. Se for um string, ele já vai tentar entender se isso daqui é uma cor nomeada ou um hexadecimal. Então, isso daqui é o que a gente chama de polimorfismo de função. Ou seja, atrás desse nome, você tem um desdobramento entre várias formas, várias diferentes funções que se escondem atrás desse nome e eu preciso de algum mecanismo para saber qual função chamar. No caso, é a assinatura. Se a assinatura é diferente, ele consegue descobrir qual é a função e chamar a função correta. No caso do JavaScript, como os elementos eles já são polimórficos por natureza, eu posso passar qualquer valor aqui, por exemplo, ele vai entender que eu estou chamando a função que usa dois argumentos. Mas se a gente tiver em C++, a gente teria outras opções. Antes da gente chegar no C++, nem todas as linguagens suportam polimorfismo de função, né? Que é diferente de método. Por exemplo, no caso do C, a gente sabe que não pode ter. No caso do Python, é interessante que ele também não permite. Se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz em JavaScript no Python, ele vai dizer, olha, você não pode fazer isso daqui não, porque essa função soma aqui vai acabar substituindo a função anterior. Não é porque não permite que as linguagens não vão oferecer alternativas. Uma das alternativas de linguagens que não oferecem polimorfismos usam é utilizar parâmetros variádicos. Isso você vai ter lá no C, vai ter em todas as linguagens, que é um parâmetro que emula, né, que dá a ideia de vários. Então, por exemplo, no Python, se eu coloco esse asterisco values, é como se eu te dissesse, olha, aqui podem ser vários valores. Então, ele tanto vai suportar eu passar aqui o 1 e o 2, ele vai empacotar isso como se fosse uma lista. Então, 1 e 2, eu estou passando dois parâmetros, só que ele chega aqui como se fosse uma lista com dois valores. 1, 2, 3 chega aqui como se fosse uma lista com dois valores. Se você tivesse em C, você ia usar lá o variadic,
que é representado em 6C++ por esses três pontinhos aqui. Vamos olhar aqui o polimorfismo de função no C++. Então, eu tenho aqui uma função soma, recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Tem uma função soma que recebe três inteiros e retorna um inteiro. E uma função soma que recebe dois double e retorna o double. O compilador vai fazer o melhor que ele puder para tentar descobrir qual é a função que você está chamando. Então, se ele chama 1 e 2, ok, isso daqui são dois inteiros, eu vou chamar essa função. Você chama 1.1 e 2.2, ok, aqui eu tenho dois doubles, eu vou chamar essa daqui. Se você chama 1 e 2.2, então ele não sabe se tem que converter esse cara aqui para inteiro ou se tem que converter isso daqui para double. Então ele não tem como operar. Se você tirasse um deles, então ele saberia, beleza, eu vou converter isso daqui para double e vai funcionar de boa. Ou então, se você tirasse o primeiro, ele pensaria, ok, eu vou converter ambos para double e vai funcionar. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, o importante para serem funções diferentes são as invocações. Essas funções aqui, elas são iguais, porque os parâmetros de invocação são o mesmo. Então, ele não tem como descobrir se vai chamar a primeira ou a segunda, mesmo que o tipo de retorno seja diferente. Em terceiro lugar, quando você coloca valores default, você dá mais possibilidades para a mesma função trabalhar. Então, vamos olhar aqui para essa função. Se eu chamar soma com dois parâmetros, ele vai usar essa. Se eu chamar soma com três parâmetros inteiros, ele vai chamar essa daqui. Só que na hora que você coloca esse parâmetro com o valor default, aqui eu tanto posso ter três valores, como eu posso ter apenas dois valores. Então, as duas funções elas estão tendo conflito. Se você colocar assim, aqui ela funciona com 3, ela funciona com 2 e ela funciona com um valor também. Então, não serve. Agora ela funciona com 3, funciona com 2, funciona com um valor e continua tendo conflito. A segunda forma de pensar sobrecarga de método, a gente vai ver mais na frente, está relacionada com orientação a objeto. Quando eu tenho um método que se comporta diferente dependendo de que tipo é o objeto que ele tá gerenciando, digamos assim, a gente tem um tipo de sobrecarga de método. Por exemplo, no nosso método calcular salário, ele calcula o salário do funcionário. Eu estou olhando para esse objeto como um funcionário. Mas se esse funcionário continua sendo funcionário, mas ele é, por exemplo, um gerente, a forma de calcular salário dessa invocação desse método vai estar vinculado ao fato dele ser gerente. Então, dependendo do fato dele ser gerente, eu vou ter um bônus, se ele for um vendedor, uma comissão, uma bolsa, tudo escondido atrás desse calcular salário, que pode estar sendo invocado de diferentes objetos. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente quando estiver implementando sobrecarga de método na herança. O segundo tipo de polimorfismo que a gente vai ver seria o polimorfismo de classe, onde a gente olha para objetos diferentes ou escreve um método que lida com objetos diferentes sem precisar pensar nas minúcias de o que é esse objeto. Isso não é exclusivo da orientação a objeto. Em C mesmo tem polimorfismo de classe, quando você tem o tipo union, que você pode ter mais de um tipo, ou então quando você está fazendo um código em Python ou em TypeScript, que você diz que um determinado vetor é de inteiro ou de string. Então, cada elemento desse vetor pode ser um inteiro ou um string. Você vai ter que escrever métodos apropriados que lidem com ambas as coisas. Primeiro que a gente vai ver que nós vamos criar daqui a pouco vai ser o polimorfismo utilizando templates. A gente vai entender o poder e as limitações disso. Depois a gente vai... Templates e generics são bem parecidos. Template é o nome que a gente dá para C++ e generics para Java, eles têm implementações diferentes, abordagens diferentes. Depois a gente vai entender como é que a gente faz polimorfismo de classe com herança e com interfaces.
Um caso interessante é que a funcionalidade ela não é em si boa ou má. Nem sempre ela ajuda e nem sempre ela atrapalha. Vamos ver um exemplo aqui de polimorfismo de função, tá certo? Uma dos contras de polimorfismo de função são as linguagens e metodologias que dizem que ela é confusa, porque você tem escondido atrás daquela invocação de função vários comportamentos diferentes que não fica explícito qual o comportamento que você está gerando, a não ser que você analise, a não ser que você conheça bem todas as invocações. Um exemplo é esse daqui. Ué, tô chamando com dois valores. Dois valores é o quê? Três valores é o quê? Um valor é o quê? Você vê que difere muito o resultado obtido dependendo do que eu passo, de um, dois ou três funções, de um, dois ou três valores, e completamente diferentes. Se eu passo um vetor, ele não gera mais um número aleatório, ele não gera mais um número é, double, ele vai escolher um dos elementos, independente se eu estou trabalhando com vetor de inteiros ou floats ou objetos. Então, quando você tem o polimorfismo de função, você não tem muita garantia, principalmente quando você está lidando com linguagens dinâmicas, né? Linguagens interpretadas. E fica mais difícil escrever o teste. Eu estou passando, recebendo os parâmetros corretos, estou gerando o resultado correto e vai te forçar a escrever uma grande gama de testes para pegar tudo que pode acontecer de erro. Então, tem muitas linguagens que entendem que atrapalha mais do que ajuda para o escopo que elas propõem e elas não implementam. Por exemplo, Zig, C, Ruby, Go, o próprio Python, eu coloco um asterisco e o JavaScript aqui com dois asteriscos. JavaScript porque eu consigo fazer dependendo da quantidade de parâmetros, mas eu não consigo fazer dependendo do tipo de parâmetros ou da ordem dos parâmetros dentro dos tipos. Em C++, se você tem dois parâmetros, o primeiro é inteiro, o segundo é float, é diferente da função, que o primeiro é float e o segundo é inteiro. Mas todas essas linguagens, mesmo que elas não implementem o polimorfismo de função, elas dão opções para conseguir algo parecido com isso. Por exemplo, no Python, os parâmetros são nomeados. Então, dependendo se eu passo alguns ou outros tipos de parâmetro na hora que eu faço a minha escolha, por exemplo, no Python eu poderia fazer uma função faz tal coisa e escolher qual parâmetro eu vou passar. Por exemplo, eu quero o soma. Isso aqui é um parâmetro nomeado. Soma é um dos parâmetros, todos os outros vão ser default. Essa daqui vai ser a função que eu escolho. Outros deles implementam e fica a cargo do programador fazer as melhores escolhas de como é que ele vai utilizar. Por exemplo, C++, Java, C Sharp, Rust, todos implementam polimorfismo de função. Algumas linguagens não implementam e sugerem que você não faça o polimorfismo, deixe explícito na assinatura do método as várias diferentes assinaturas do método de como ele faz. É como se eu dissesse que ao invés de ter aquele monte de random lá, eu teria um random float, um random int, um random intervalo, tudo isso daí para, por exemplo, random double. Então eu teria diferentes random intervalo, diferentes abordagens para conseguir o mesmo resultado. Normalmente em linguagens de baixo nível, ou, por exemplo, como Zig e C, a gente vai evitar esse polimorfismo de função. Em linguagens que se propõem a ser mais alto nível, a gente vai implementar, em outras a gente não vai implementar. O interessante é que mesmo que Go seja, seja uma linguagem de médio, né, digamos assim, comparado com C e com TypeScript ou Java, ela opta, por conta da simplicidade, não fornecer diversas características, como por exemplo o polimorfismo de função ou alguns tipos de estrutura de dados, não são fornecidos por padrão na linguagem, você tem que se adaptar. Vamos ver aqui a primeira implementação de polimorfismo em C++ que a gente poderia criar. No template, você define um tipo, certo? Você define um tipo aqui
E aí você pode usar o seu tipo no seu método, na sua classe, e onde você quiser. Então, a partir do momento que eu crio esse template, tudo dentro dessa função, onde eu quiser, eu posso colocar um T. E esse T, o que esse T vai ser definido, por exemplo, aqui na invocação do parâmetro. Então, vamos ver esse exemplo. Estou dizendo que para a próxima função, ela vai ser um template que vai usar esse T. E aí eu vou receber um tipo A e um tipo B que tem que ser o mesmo tipo, e A mais B tem que retornar também o mesmo tipo. Então, vamos ver o que é que a função exige que A e B sejam. Exige que A e B sejam o mesmo tipo, que exista uma operação de soma entre eles, e essa operação de soma tem que retornar o mesmo tipo. Então, se eu testar com inteiro, ok, funciona. Se eu somar um inteiro, dá um inteiro. Se eu tentar com um double, funciona. Com float, funciona. Se eu tentar com caractere, funciona. Mas se eu tentar com string, não existe a operação de soma entre duas strings, porque string dá um ponteiro. Então isso daqui vai dar um erro. Mas se eu tentar, na verdade, se eu tentar com um conchechar asterisco, né? Conchechar asterisco vai dar um erro. Mas se eu tentar com string, funciona, porque a soma entre duas strings dá sim uma string. Então, se eu tentar aqui, ele vai dizer, ó, não consigo somar um conchechar asterisco com um conchechar asterisco. Como é que o template funciona? Na hora da compilação, ele faz a validação se os dados obedecem às necessidades que a função pede. E para cada invocação da função, ele cria uma variante diferente. Então a gente poderia imaginar que em tempo de compilação, ele vai criar uma variante para int, vai criar uma variante para double, vai criar uma variante para float e vai criar uma variante para string. Como ele não conseguiu criar uma variante para const char, a compilação deu errado. Eu posso usar tanto a palavra class quanto a palavra type name, eles vão dar o mesmo resultado, type name, e eu posso inclusive colocar mais de um tipo. Por exemplo, eu vou somar agora duas coisas, o primeiro e o segundo. Eles podem ser tipos diferentes, mas o resultado tem que ser o tipo do primeiro. Agora eu consigo fazer isso daqui. Somo tipos diferentes e ele vai gerar uma versão em que eu somo um inteiro mais um double. Isso dá um double e ele converte para inteiro e ele vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui eu estou criando uma versão int double. Se eu fizer agora isso daqui, eu tenho uma função template que recebe um inteiro e um char const char asterisco, cria essa versão da função que recebe um string e o const char asterisco, o segundo vai ser convertido para string e ele consegue gerar o resultado. Então, como é que o template vai tratar esse polimorfismo de tipo? Ele recebe o tipo e tenta criar uma versão da função para esse tipo e ver se ele consegue fazer compilar. Se compilar, ok, ele cria essa função e vincula essa função para a execução. Quando o tipo não consegue ser deduzido pela assinatura da função, por exemplo, eu quero retornar um tipo x. Então, t, u, type name x. Tem bem mais coisa do que o que eu estou mostrando aqui em template, tá? Então, eu preciso dizer, olha, esse tipo aqui eu não consigo enxergar, porque é o tipo de retorno da função. No final eu vou transformar em quê para retornar? Então teria que dizer, olha, inteiro. Eu quero fazer a soma de int, double, int, para retornar a função soma. Então você precisa informar quando não, ele não consegue deduzir todos os tipos. Vamos utilizar o template aqui para fazer um comportamento polimórfico aqui, para brincar com o animalzinho. Então, o meu método void brincar vai pegar um elemento que eu não sei o que é e eu vou verificar se o meu elemento estiver vivo, se o meu
Não dá para brincar com bicho morto, né? É sem graça. Então, se A ponto está vivo, se ele estiver vivo, eu brinco com ele. Se não, eu não vim brinco com ele. Vou dizer que ele morreu. Então, que tipo de entidades, de objetos funcionariam aqui? Ele precisa ter uma implementação do método estar vivo e ele precisa ter a implementação do brincar. Então, vou criar aqui uma coisa. Vou criar aqui um gato. Struct gato. Vai, Copilot. Gato. Não, gato aqui. Eu vou criar um booleano. Boolean vivo. Vai começar como true. E aqui eu vou retornar vivo. Vou aqui criar o meu construtor para poder criar um gato. Né? O gato vai começar como vivo. E aqui eu vou criar um outro construtor onde eu posso passar se ele está vivo ou não. Vou fazer só um construtor para ficar melhor. Por default é true. Então pronto. Por default é true, se está vivo. Quando eu brinco com o gato, ele faz miau. Está aqui o meu método. Se eu tentar criar um gato e passar para o método brincar, é para funcionar. Então, criei um gato. Por default ele vai estar vivo. E eu vou brincar com o gato. Vamos ver aqui. Ótimo. Então, se por acaso ele não tivesse algum desses métodos, ele não faria a compilação, porque ele diz, olha, eu não consigo implementar uma versão para o gato, porque o gato não tem o brincar que ele pede. Então eu posso criar brincar com um pato de borracha. Então eu vou criar aqui um ursinho de pelúcia. Struct urso de pelúcia. Então, de acordo com a lógica aqui, eu não posso brincar com o urso de pelúcia, porque ele não está vivo. Bool está vivo, retorna falso, porque o urso de pelúcia não está vivo. E void brincar, não dá para brincar com urso de pelúcia. O aparelho está sugerindo. Mas se eu tentar criar urso de pelúcia aqui, urso de pelúcia, urso. Se eu tentar brincar com o urso, ele vai dizer que não pode brincar porque o urso não está vivo. Ah, tá. O animal morreu. Não posso brincar com bicho morto. Tá? Então é assim que o template funciona. Qual é a limitação? Eu precisaria analisar o método para saber quais as características, quais os comportamentos, quais as funções que ele precisa implementar para que ele seja corretamente invocado no método. Isso é um problema. Você não tem como ficar analisando todo o método para saber se ele pode ou se ele não pode, se ele tem que fazer isso, se ele não tem que fazer isso. É assim que a programação funciona. Então, normalmente, quando você cria um template para algo, por exemplo, você quer criar um template para imprimir um container, você vai lá e fazer um método void print container. Então já fica explícito aqui o que é que você está imprimindo. Na teoria é para ser um container qualquer. Template container, já fica claro que você está trabalhando com container. E o ideal é que você fizesse um método que funcionasse para qualquer container do C++. Então, container, que eu vou fazer, vou evitar uma cópia. E aí você usa um método que funciona para qualquer container. Se eu fizesse, por exemplo, com um índice aqui, int i igual a zero, esse método só funcionaria para array e vetores, porque são os únicos que implementam acesso via índice. Se você quisesse fazer algo que fosse para todos os containers, você, por exemplo, poderia utilizar esse daqui, mas, por exemplo, o begin, autoiterador, consegue begin, end, e aí eu imprimiria todos os elementos. Porque isso daqui e o end são comuns a todos os containers.